Estamos recebendo aqui a especialista em Direito Constitucional, doutora Débora Detman, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutora Débora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí e tentar explicar um pouco mais essa situação. E Elivaldo Barbosa também participa conosco desta conversa aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui nesta tribuna. Nessa tribuna, exatamente. Não vai fazer como o Galego ficar batendo nela, não. Não, aqui... É só o seu parlatório. Parlatório aqui. Vou deixar aqui seu celular guardadinho. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Bom, doutora Débora, primeiro eu queria que a senhora explicasse para nós como é que a Constituição disciplina a relação entre STF e o Senado. Existe possibilidade de interferência entre esses poderes? Existe. É importante nós explicarmos que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela decretou o afastamento das funções do senador Aécio Neves e o recolhimento domiciliar noturno. Isso fez com que os senadores, ou uma grande parcela deles, interpretasse que esse recolhimento domiciliar noturno implicaria na decretação da prisão, uma prisão efetiva do senador Aécio Neves. Como só se admite pela Constituição, no artigo 53, a decretação da prisão em hipótese de flagrante, isso fez com que os senadores levassem, então, essa decisão do STF para ser deliberada no Senado Federal para decidir se ele poderia ser submetido a esse recolhimento noturno e se seria cabível o afastamento dele ou não em caráter provisório de suas funções parlamentares. Muito bem, mas esse caso está sendo encarado pelo STF não como uma prisão, mas como uma espécie de medida cautelar ou coisa parecida com isto. Isso evita ou coloca o STF numa posição confortável ou desconfortável? Como professora de Direito Constitucional, nós temos, assim, ultimamente um pouco de dificuldade em entender aquilo que está sendo definido pelo Supremo como prisão, especialmente, por exemplo, hipótese de prisão em flagrante. Muitas vezes, a interpretação que o Supremo dá é uma interpretação muito elástica. Então, se determina, por exemplo, hipótese de flagrante, como aconteceu com o caso do senador Decídio Amaral, que era uma interpretação muito extensa em relação ao conceito de prisão em flagrante. E agora, quando uma pessoa ela é proibida de sair à noite, ela é obrigada a se recolher à noite, não está sendo considerado isso uma hipótese de prisão. Agora, se você passar a noite recolhido em determinado ambiente, não é uma hipótese de prisão, então prisão domiciliar, prisão em regime aberto, prisão semiaberta, não seriam prisões também, só seria prisão aquilo que fosse apenas uma pena restritiva de liberdade em regime fechado. Professora, não é a primeira vez que Supremo, Judiciário e Legislativo entram em choque em questões polêmicas. Isso na história recente do país. Até onde vai o poder de cada um para que se torne verdadeira a premissa da relação harmoniosa e independente dos poderes? Eu acho que é importante que nós possamos ressaltar alguns argumentos que eu considero ou reputo falaciosos em relação à autoridade do Poder Legislativo e à autoridade do Poder Judiciário. A ideia que se propaga como jargão de que o que o juiz decide, a gente obedece, ou aquilo que o Supremo decide, nós devemos obedecer em caráter final, porque o Supremo ele tem o direito de errar por último, isso não se sustenta nem sobre a perspectiva teórica e nem sobre a perspectiva dogmática. Na perspectiva teórica, a teoria da separação de poderes ela foi forjada, ela foi imaginada para que um poder pudesse fazer contrapoder ao outro, ou seja, a ideia da separação de poderes é que possa haver um equilíbrio em que uma autoridade possa ser dosada por outra autoridade. Se existe uma autoridade máxima, então nós estamos diante de um poder despótico, comparado, por exemplo, a uma monarquia absolutista. Sob a perspectiva dogmática, isso também não pode ser sustentado. Nós temos, por exemplo, o caput do artigo 102, que determina que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Mas isso de forma alguma autoriza que o Supremo Tribunal Federal possa interpretar tudo o que se quer a respeito da Constituição em caráter final. Pelo contrário, se nós formos ver o artigo 23 da Constituição, a Constituição ela proclama outros guardiões em caráter expresso. Por exemplo, ela coloca expressamente que são também guardiões da Constituição a União, os estados, os municípios. Eles também são denominados pela Constituição Federal guardiões da Constituição. E ainda nós temos na Constituição Federal competências que são privativas dos poderes executivo e dos poderes legislativo. Então, a questão relativa, por exemplo, à apreciação da prisão na hipótese de decretação pelo Poder Judiciário, a questão relativa à prerrogativa parlamentar, elas são questões que são tratadas, são de natureza legislativa pelo próprio teor da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela não possui apenas um intérprete. A Constituição Federal, ela possui diversos intérpretes. E é necessário que nós respeitemos a atribuição e a prerrogativa
prerrogativa de cada um deles para evitar que haja o exercício de um despotismo judicial. Então, o que a senhora está dizendo é que o assunto, o mandato de Aécio Neves, deve ser tratado pelo Senado. Nesse caso específico, eu acredito que o Senado ele está agindo com a prerrogativa que a Constituição lhe autoriza. Ele está apreciando se cabe a decretação da prisão dele, se isso é prisão, isso é uma prerrogativa do Senado Federal, na hipótese do artigo 53, e falo mais ainda, essa hipótese de decretação provisória, acautelatória em relação à perda de mandato, isso não está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, e eu vou tentar ser didática para o espectador, se um parlamentar hoje ele comete um crime, ele é condenado judicialmente em uma sentença irrecorrível por um crime que ele praticou, a perda do mandato dele ainda assim precisa ser apreciado pela casa que ele está vinculado. Quer dizer que ele pode ser um condenado, por exemplo, e mesmo assim manter o mandato se a Casa Legislativa decidir que ele deve ter esse mandato. Exato. É exatamente isso que dispõe o artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal. Na hipótese de condenação criminal transitada e julgada, aquela casa vai decidir se a perda ou não do mandato irá ocorrer por causa da suspensão dos direitos políticos. Essa é uma prerrogativa da casa a que o parlamentar isso está já aconteceu vinculado. na Câmara Federal, se não me engano, casos Exato. desse tipo. Com um parlamentar do norte do Brasil, da região norte do Brasil. Agora, não seria difícil explicar para a população que alguém condenado pela justiça tenha direito de permanecer um mandato? Como é que o componente político não pode acabar evitando que justiça seja feita, doutora Débora? Eu gostaria é uma pergunta muito interessante e muitas vezes para o cidadão comum é difícil compreender por que um criminoso condenado ele ainda pode estar atuando como parlamentar. Por que essa preocupação do Constituinte em dar essa prerrogativa, em dar essa imunidade a um deputado ou a um senador? Então, é preciso que nós entendamos que durante a ditadura militar, a casa que foi fechada pelo regime militar não foi o Supremo Tribunal Federal. A casa que foi fechada pelo regime militar foi o Congresso Nacional. Então, foi o Congresso Nacional que foi o regime que foi destituído de sua autoridade. O Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, atuou durante a ditadura militar como se nada estivesse acontecendo. Então, essa preocupação, esse zelo em proteger o mandato, que não é apenas do parlamentar, mas é o mandato do povo, ele está lá representando a voz das pessoas. Então, a preocupação em zelar a representação daquele mandato foi dado em virtude da nossa herança ditatorial. Daí o zelo em fazer com que, mesmo nessas hipóteses, que poderia ocorrer em virtude de perseguição política, o parlamentar ainda tivesse ter o seu pedido apreciado pela casa. Então é como ele, apesar de um condenado ou de um investigado, ele está cercado por uma coisa sagrada que é o voto das pessoas. Exatamente. Tanto ele como também o mandatário do Poder Executivo. E adotada essa medida hoje, por exemplo, de preservar o mandato do senador Aécio Neves e não reconhecendo a decisão do Supremo, o que pode acontecer com esse caso do ponto de vista legal, doutora? Sob perspectiva constitucional, ela é imprevisível. Não existe um desenrolar que está já dogmaticamente determinado na Constituição. Todo conflito institucional em relação à questão da interpretação de poderes é também um conflito de autoridade, é uma questão de conflito de poder. Então, é importante que, nesse caso, a opinião pública ela se manifeste, até para poder impor restrições em relação ao exercício ilimitado da autoridade de quem não está autorizado a fazer. Na minha perspectiva, o primeiro caso, que foi o caso do senador Decídio Amaral, foi um erro estratégico do Congresso Nacional não ter libertado o senador quando não era hipótese de flagrante. E naquele momento me parece que houve digamos assim, um tiro no pé do próprio Congresso Nacional em relação a isso. Quer dizer, você acha que a questão partidária acabou pesando muito mais do que a questão institucional? Se tivessem pensado um pouco mais em proteger o Senado, teriam tomado uma decisão, apesar dos indícios de envolvimento dele com crimes, da preservação do mandato e a proteção do Senado em relação ao STF. Exato. Sob perspectiva da estratégia institucional, o correto, ao meu ver, para que houvesse a preservação da correta prerrogativa parlamentar, seria que naquela situação o Congresso tivesse libertado o senador Decídio do Amaral e tivesse imediatamente deflagrado um processo de cassação de mandato por perda de decoro. Esse seria, porque não havendo hipótese de flagrante, ele tem que ser libertado. Mas diante da gravidade das denúncias, isso é incompatível com o decoro parlamentar. Então, nessa hipótese, eles poderiam ter cassado o mandato parlamentar, mas a cassação tinha que ser prerrogativa do Senado Federal. Através da sua comissão de ética, com que ele todo direito de ampla defesa e coisas do tipo. Agora, doutora, o ex-ministro Carlos Aires Brito deu uma declaração de que, se não for cumprida a decisão da primeira turma do STF, de afastamento de Aécio Neves da sua condição de senador e a manutenção
do seu cárcere, entre aspas, em domicílio durante a noite, vai haver uma fissura institucional, foi a expressão que ele usou. O que o senhor achou dessa declaração dada pelo ex-ministro? Eu, particularmente, eu vejo com muita tristeza essas constantes entrevistas que os ministros dão para a mídia, enviando mensagens veladas ao Congresso Nacional. Eu acredito que isso é um pouco temeroso, acredito que isso também dá causa a fissuras institucionais, acredito que os ministros eles têm que ter uma postura como representantes do Poder Judiciário, diferente da postura de senadores e parlamentares. O papel do Poder Judiciário como uma expressão imparcial do poder, ela não pode se confundir com o modo de agir de parlamentares. Então, me parece que a troca de recados e ameaças veladas que são feitas, elas não produzem bons resultados. Cada poder ele tem liberdade para atuar dentro da sua esfera de atuação, de deliberação constitucional. Então, não pode... eu acho inadequado os ministros ou representantes do Poder Judiciário enviarem mensagens por intermédio da mídia para aquilo que o Congresso pode fazer ou deixar de fazer, tal como seria inapropriado se os senadores ficassem determinando qual que é a pauta de deliberação do Supremo Tribunal Federal. E quanto à cobrança que foi feita por alguns membros do Exército Brasileiro de que a Justiça tem que tomar providências, se a Justiça não tomar essas providências, o Exército pode intervir? Normalmente se pede muito o clamor para que o Poder Judiciário possa resolver diversos problemas que não estão inicialmente em sua esfera de atuação. Mas isso, o fato de haver um problema não dá por si só a autoridade do Poder Judiciário em poder deliberar. A omissão do Legislativo não autoriza por si só uma atuação do Poder Judiciário, tal como uma omissão do Judiciário não autoriza que o Poder Legislativo possa também, por sua vez, sentenciar. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, doutora Débora Dettmann, especialista em Direito Constitucional. Obrigado por ter vindo e nos ajudado a entender um pouco mais essa crise que existe entre STF e Senado Federal. E esperamos que tudo acabe bem, em paz. Claro, sim. Tá, okay. Muito obrigado, doutora Débora. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.